salve, salve galerinha, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha de História do Brasil. Hoje falando para vocês sobre o período regencial de Dom Pedro, né? Um curto período que vai aí de 1821 até o ano de 1822, quando nós teremos a proclamação de nossa independência, tá? Para que vocês possam compreender tudo isso, voltemos um pouquinho na história, ainda com Dom João em solo brasileiro, tá? Então, para nós compreendermos esse período regencial de Dom Pedro, nós precisamos voltar lá na história e entendermos o que foi que levou ao regresso de Dom João para Portugal. Ok, pessoal? Então vamos lá, foco nos estudos, de olho na aula, História do Brasil com vocês. Turminha, bom, falando aí sobre o que levou Dom João a voltar para Portugal, né? Quando nós falamos disso, lógico, nós temos que lembrar que Dom João veio fugindo de Portugal para o território brasileiro, né? Então ele veio para o nosso território e foi apoiado pelos ingleses. O temor de que os franceses invadissem o território português foi tão imenso que aí fez com que Dom João, juntamente com toda a corte portuguesa, viesse para o Brasil. E para controlar Portugal, para que Portugal fosse retomada para os portugueses, nós vamos ter Dom João dando plenos poderes ao Lord Beresford, né, o Lorde que vai ser responsável aí por organizar um governo regencial dentro de Portugal. E esse governo regencial, segundo a historiografia, né, segundo a história nos conta, foi um governo regencial muito rígido, muito difícil para as camadas portuguesas. Ele era totalmente opressor, esse regime que ficou lá em Portugal, controlando Portugal para Dom João. Lembrando que Dom João era apenas um príncipe regente. A rainha era a Dona Maria a louca, a doidinha, ok? Bom, Dona Maria morre e em 1818 Dom João ele é coroado rei de Portugal e também do Brasil, porque o Brasil já a partir de 1815 já não é mais considerado uma colônia de Portugal. A partir de 1815, turminha, o Brasil já é considerado uma extensão do reino português, porque Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1818, quando ele é coroado, nós teremos também a formação em Portugal de uma sociedade secreta. Essa sociedade secreta composta ali por comerciantes, magistrados, militares, portanto ali a alta cúpula portuguesa que estava em Portugal. Esses indivíduos na cidade do Porto irão eclodir a chamada Revolução do Porto em 1820. Reivindicando, entre outras coisas, o fim do governo regencial do Lord Beresford, que era um governo totalmente autoritário, né? Eles vão reivindicar o fim desse autoritarismo, o fim do governo de Beresford, vão reivindicar o fim do absolutismo. Até aí tranquilo, né, pessoal? Vejam, eles foram influenciados pelo iluminismo, tá? Então esse iluminismo vai reivindicar tudo que é coisa arbitrária ou ligada ao absolutismo. Tranquilo, eles vão reivindicar aí o fim desses pontos, né? Então olha lá, ó, fim do absolutismo de Dom João, restrições dos poderes exercidos pela dinastia de Bragança, até aí tranquilo, né, pessoal? Eleições para uma nova constituinte legal, regresso da corte para Portugal. E aqui começa os pontos, né? Então, regresso da corte para Portugal, recuperação da economia portuguesa, beleza, está relacionado ali com o comércio. Mas um ponto bastante contraditório é justamente esse regresso do Brasil à condição de colônia. Veja, quando nós temos uma revolução liberal, essa revolução liberal, ela não tende a exigir condições, né, condições
absolutistas ou condições de uma metrópole para uma colônia. É o contrário. Quando exige que o Brasil volte à condição de colônia, você tem aqui uma certa redundância nessa revolução, porque não é comparado, não é a mesma coisa, não é igual o liberalismo ao absolutismo, ou o iluminismo às ideias absolutistas, né? São diferentes, são divergentes. Mesmo assim, essa Revolução do Porto, ela consegue fazer tanta pressão que em 26 de 4 de 1821, ou seja, 26 de abril de 1821, Dom João ele regressa para Portugal. O que isso significa, pessoal? Isso significa que para a burguesia revolucionária de Portugal foi uma vitória, foi uma conquista. E também simbolizou para as elites mais progressistas do Brasil uma vitória também, porque essa elite brasileira ela via a partida de Dom Pedro para Portugal, de Dom João para Portugal, e a permanência de Dom Pedro no Brasil, ela via isso como a possibilidade de uma ruptura e, portanto, o início do nosso processo de independência, mesmo porque era visto com maus olhos esses movimentos revolucionários em Portugal que reivindicavam o regresso do Brasil à condição de colônia, e a nossa elite ela não queria mais voltar a essa condição de colônia. Legal? Tudo tranquilo, pessoal? Vamos lá então, continuando a nossa aulinha aí. Aqui só para vocês compreenderem, né? Então no Brasil nós vamos ter o surgimento de dois grupos antagônicos. O grupo considerado aqui como Partido Português, nós colocamos entre aspas partidos, é só por uma questão didática, tá, pessoal? Então Partido Português, que é justamente aquele composto pelos ex-funcionários da corte, né, que agora servem Dom Pedro, os militares portugueses que aqui ficaram, esses compunham o Partido Português. E o Partido Brasileiro era composto por uma ala mais radical e uma ala mais liberal, só que eles ainda não haviam se dividido de fato, tá? Então, só para que vocês possam compreender aqui, nós vamos ter uma ala mais moderada, que são chamados de conservadores, e uma ala mais radical, que são chamados de liberais, ok? Bom, Dom Pedro, casado com Dona Leopoldina, né, princesa da Áustria, nós vamos ter eles compondo, portanto, esse primeiro reinado. E para que vocês possam entender esse primeiro reinado, antes nós temos que voltar na regência de Dom Pedro. Então Dom Pedro, ao assumir o controle do Brasil, porque Dom João vai para Portugal e deixa Dom Pedro no Brasil. Dom João ele tinha medo que o Brasil pudesse adquirir essa independência, e o que de fato ocorreu nas mãos do próprio filho, né? Então Dom Pedro permanece no Brasil, iniciando, portanto, de 1821 a 1822, o período conhecido como período regencial. Dentro desse período regencial herdado aí por Dom Pedro I, veja, nós temos algumas situações interessantes, pessoal. Nós temos os grupos rebeldes que pedem esse processo de independência em relação a Portugal, tá? Nós temos um outro grupo que exige o retorno de Dom Pedro a Portugal. E uma outra situação interessante em tudo isso é justamente a questão financeira, tá? Quando Dom João regressa a Portugal, ele leva todo o dinheiro que estava no Banco do Brasil, ele leva para Portugal e deixa Dom Pedro às mínguas, sem nenhum capital no Brasil. Veja, então nós temos aqui as nossas reservas financeiras liquidadas, né? Nós temos elas aqui no zero. Os cofres brasileiros estavam literalmente sem nada, porque Dom João levou todo o dinheiro para Portugal e deixou Dom Pedro em uma situação complicadíssima. Diante desse fato, Dom Pedro por diversas vezes chegou a falar para o seu pai libertar ele deste emprego. Inclusive essa frase aqui, ó, está contida em uma das
das cartas enviadas por Dom Pedro I a Dom João: pai, me libera deste emprego. Esta foi uma das falas de Dom Pedro, ok? Mas como que esse jogo começa a virar? Como que a situação muda? E aí Dom Pedro acaba permanecendo no Brasil. É esse ponto que nós iremos ver no próximo bloco, pessoal. Não saiam daí. Aguardem.